Qualquer processo de avaliação da aprendizagem precisa considerar sempre a área de conhecimento em que ele será empregado. As formas como avaliamos aprendizagens em matemática, por exemplo, são diferentes das formas como avaliamos aprendizagens em filosofia. Em certas áreas, a capacidade de interpretar teorias, criar novas ideias e argumentos são aprendizagens muito valorizadas. Em outras áreas, o mais importante é conhecer e aplicar o conhecimento que já existe. Os tipos de aprendizagens mais comuns mudam de uma área para outra. As formas de avaliar essas aprendizagens também mudam. A aprendizagem geralmente é definida como uma transformação. Quando eu aprendo coisas novas, eu me transformo, pois me torno capaz de fazer algo que não sabia, ou me torno capaz de enxergar o mundo de maneira diferente. A aprendizagem é, em poucas palavras, um processo de mudança. Embora isso pareça simples de entender, a relação entre aprendizagem e avaliação é, na prática, bastante complexa, inclusive na educação à distância. Para planejar um processo de avaliação na EAD, basta pensar um pouquinho. Escolher uma atividade que não me dê muito trabalho para corrigir e pronto. Problema resolvido? Certo? Errado. Antes de escolhermos a ferramenta que vamos usar para avaliar uma aprendizagem, precisamos considerar 3 fatores. Vamos dar uma olhada? O primeiro fator é o objetivo de aprendizagem. Lembra que todo curso tem objetivos de aprendizagem que devem ser atingidos no decorrer do curso? Pois é. Quando vamos planejar uma avaliação, a primeira coisa a ser considerada é: qual o objetivo de aprendizagem que eu quero avaliar? O segundo fator a ser considerado é o desempenho. Como eu quero que o aluno demonstre o que aprendeu? O terceiro fator é o contexto de avaliação, quer dizer, quais recursos estão disponíveis para que ele demonstre essa aprendizagem. A ferramenta ou instrumento de avaliação oferece esse contexto dentro do qual o estudante demonstrará se o objetivo de aprendizagem foi atingido. Logo, a pergunta-chave para se escolher a ferramenta mais adequada é: qual ferramenta oferece o melhor contexto para avaliar o desempenho dessa aprendizagem específica? Por exemplo, se eu preciso avaliar se o meu estudante tornou-se capaz de criar uma solução para um dado problema, qual instrumento oferecerá o melhor contexto para essa avaliação? Bem, um bom instrumento pode ser um texto escrito pelo aluno, no qual ele descreve e defende sua solução para um problema que propôs. Agora, se eu desejo avaliar a capacidade de julgamento do meu estudante, a escrita de um texto talvez não seja o melhor contexto. Em vez disso, eu posso solicitar que ele escolha a melhor solução dentro de um conjunto de alternativas. Ele terá que julgar as opções disponíveis e se decidir por uma delas. Lembre-se, a escolha da melhor ferramenta considera qual objetivo de aprendizagem a ser avaliado, qual o tipo de desempenho esperado do aluno e qual o melhor contexto para verificar esse desempenho. Tenha em mente que esse processo de planejamento da avaliação faz parte da grande etapa de planejamento que estudamos na disciplina de Design Instrucional. Lembra? Retome o texto daquela disciplina e perceba que o planejamento da avaliação acontece em sintonia com o planejamento dos materiais e dos procedimentos didáticos, muito antes de um curso começar. Nada pode ser deixado para a última hora. Bom, agora que você já estudou as diferentes ferramentas do Moodle, conheceu os vários tipos de aprendizagens e acabou de aprender um bom procedimento para selecionar os instrumentos de avaliação mais adequados, hora de realizar a atividade semanal. Boa sorte! Tchau, tchau!